Então, vamos lá. Então, está estruturado aqui o nosso processo de nosso plano de ação, tá? Então, o nosso objetivo é entregar um plano para vocês, para clínicas que desejam faturar acima de 100K ao mês, tá? Nós vamos trabalhar em cima de 5 pilares aqui, tá? Então, nós temos aqui o pilar de vendas, o pilar de marketing, o pilar de gestão, o pilar de finanças, e eu coloquei você aqui, né? Você como empresário, como empresária, tá? Então, nós vamos trazer princípios em cima desses 5 pilares, que são, na minha visão, os mais importantes, tá? Por que eu separei esses 5 pilares? Porque são os 5 pilares da minha trajetória, da minha história como empreendedor, tá? Eu abri o meu primeiro negócio em 2007, então já tem algum tempo, e eu era do segmento de postos de combustíveis, centro automotivo. Minha primeira empresa foi um centro automotivo, né? E quando eu abri a minha primeira clínica em 2009, eu não tinha conhecimento na área de estética, de beleza. Eu não sou formado na área, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Então, quando eu abri a minha primeira clínica, eu me vi sem muito conhecimento, né, em relação à parte de serviços e tudo mais. Tinha um conhecimento de gestão, né, básico ainda, tinha uma formação em publicidade e propaganda, né? E aí, o que eu trabalhei nesse início? A gente tinha pouco capital de giro, né? A minha mãe foi minha sócia nesse negócio, nesse início, né? Então, o que houve? Nós precisávamos gerar caixa, nós precisávamos gerar faturamento, né? Foi feito um investimento alto nas clínicas e tal. Eu já tinha uma equipe um pouco mais robusta, não era muita gente, mas já era uma equipe mais estruturada. E a gente precisava faturar, né? Nós precisávamos ter faturamento, nós precisávamos gerar caixa, porque não tinha muito caixa para queimar, não, né? Então, logo no início, o meu primeiro objetivo, o meu primeiro foco foi aumentar as vendas, né? Ter vendas, ter clientes, ter faturamento, né? E eu imagino que muita gente aqui começou o seu negócio, muitos, às vezes até de forma um tanto quanto despretensiosa ou tanto quanto amadora, né? E talvez o primeiro objetivo seja esse, de aumentar as vendas, de faturar, de atingir um resultado de 100 mil, de 150 mil, de 50 mil, né? Então, foi dessa forma que nós começamos o processo, focando nas vendas, focando no aumento de faturamento, tá? A partir do momento que nós começamos a faturar, que nós começamos a ter um resultado bacana em termos de lucratividade, saímos do sufoco inicial, né? Saímos daquele momento inicial de aprendizagem, nós começamos a focar muito no marketing, né? Por que no marketing? Justamente para que a gente tenha um reforço de marca, de imagem, para que a empresa, a clínica se torne conhecida, se torne uma referência. Esse ano nós ganhamos o prêmio de melhor clínica da cidade, aqui de Curitiba, né? Então foi um prêmio bem relevante. E esse prêmio ele começou lá em 2009, 2010, quando nós começamos a ter um olhar para a marca, né? Ter um olhar para o branding do negócio, né? E não só para a marca, mas também para trazer clientes novos de forma recorrente. Um desafio muito comum é de que o dono de clínica, ele está um mês rico, um mês pobre, um mês rico, um mês pobre, um mês rico, um mês pobre, né? Ele fatura bem no mês e no outro ele não consegue manter aquele ritmo de faturamento, né? A mesma coisa acontece com o número de clientes novos. Tem um mês que ele traz bastante cliente novo, ele faz muita ação, no outro mês ele não faz. E você acaba oscilando o número de clientes e também oscilando o faturamento, né? Então, por isso é importante ter um olhar para o marketing, né? E hoje, uma clínica que não trabalha bem a sua estrutura de vendas e que não tem um marketing bem organizado, dificilmente vai sobreviver no mercado, né? Quando eu abri as minhas clínicas, há muitos anos atrás, o mercado ele era muito amador. Eu me lembro que eu ligava para as clínicas concorrentes, o pessoal não sabia atender telefone, era tudo desorganizado, eles não faziam divulgação, né? Hoje não. Todo mundo está na rede social, todo mundo faz tráfego, todo mundo tem acesso, né? E é o que eu falo, vocês, de certa forma, estão concorrendo comigo também, né? Eu contei esses dias, ao longo desses anos,
ao redor das minhas clínicas já fecharam acho que umas 40, 50 clínicas. Todas as clínicas que eram meus concorrentes há 15 anos atrás fecharam, ou mudaram de dono algumas vezes, né? Então hoje o mercado ele é muito competitivo. E se você não se profissionalizar, se você não tiver uma boa estrutura de vendas e de marketing, você não vai conseguir sobreviver, tá? É uma triste realidade. Além disso, a gestão é importante, tá? Quando a gente fala de gestão, é você utilizar bem os recursos que você tem, né? Que não precisam ser muitos. Está falando aqui de algumas clínicas que eu atendi, que começaram do zero, que tinham um funcionário há um ano atrás, hoje tem 6, né? E nós atendemos clínicas que estão já há 20 anos no mercado, que faturam alguns milhões por ano, né? Qual é a diferença, né? A diferença é a gestão, tá? Então, eu coloquei aqui como terceira etapa essa organização da gestão. A parte financeira, normalmente ela fica em segundo plano, tá? Eu atendo aqui em Curitiba uma das maiores clínicas odontológicas da cidade, muitos funcionários, um faturamento alto, e nós estávamos conversando na última mentoria, e eles têm desafios ainda em relação à parte financeira, organização financeira, lucratividade, sabe? Então, muitas vezes um negócio pode até crescer bastante em termos de venda, de marketing, de gestão, mas muitas vezes pode travar na parte financeira. Precificação errada, a não avaliação, né, da lucratividade, fluxo de caixa, isso pode quebrar as clínicas também, tá? E eu coloquei aqui por último você, talvez poderia ter colocado em primeiro lugar, né? Talvez a gente possa até inverter essa ordem, porque, de certa forma, quando você vai gerir um negócio, você precisa colocar a máscara em você primeiro, né? Então, é importante que vocês invistam no desenvolvimento de vocês como gestores, como empreendedores, né? Então, esse você aqui, na verdade, é a primeira etapa, né? Você precisa ter um olhar para a tua gestão, porque é o que eu sempre falo, a clínica é a cara do dono, né? Quando você vai numa clínica que o dono é animado, o dono está focado, ele está investindo na equipe, investindo no negócio, você tem um resultado muito bacana, né? Quando o dono não está focado, quando o dono não tem inteligência emocional, não toma boas decisões, né? É instável com o time, né? Naturalmente você tem um resultado inferior, tá? Então, é muito importante que você tenha um autoconhecimento e tenha apoio nas decisões difíceis do negócio, tá? Então, eu trouxe esse passo a passo aqui, justamente trazendo um pouquinho da minha trajetória, de como eu evoluí dentro das clínicas e, de certa forma, é o que a gente trabalha também com os nossos mentorados, tá? Eventualmente, a gente inverte um pouco esse cenário, né? Se eu tenho um mentorado que vem com problemas financeiros, a gente trabalha primeiro finanças, tá? Se eu tenho um mentorado que vem com dificuldades no sentido de liderança, de engajamento do time, a gente trabalha um pouco mais o perfil dele, né? Mas, em geral, a gente vai trabalhar desse formato, né? Priorizando as vendas, depois o marketing, depois a gestão, e também trabalhando em conjunto o mentorado, né? O aluno, o empreendedor e também a parte financeira. Legal? Então é isso, queria trazer para vocês esse passo a passo aqui, esses processos. E agora nós vamos começar aqui a entrega oficial do conteúdo, tá? Vamos começar aqui a entrega oficial do conteúdo. E vamos começar aqui pela parte de vendas, legal? Então vamos lá. O que uma clínica precisa ter? Qual a diferença de uma clínica que fatura mais de 1 milhão por ano, mais de 100 mil reais por mês, mais de 200 mil reais por mês, e uma clínica que talvez fature 10, 15, 20, 30, 40, 50, tá? O primeiro item é o time comercial, tá? Então, por que é importante você ter um time comercial, né? Quando eu falo um time comercial, pode ser uma pessoa, tá? Pode ser uma pessoa responsável por vendas, pode ser você que é o dono do negócio, o dono da clínica, né? Agora, todo negócio que fatura acima de 100 mil tem alguém para o comercial, tá? Uma consultora, uma vendedora. Recentemente, até eu estava atendendo um mentorado, que ele entrou conosco recentemente. E aí ele tem uma recepcionista, uma secretária que faz as duas funções, por exemplo, né? E isso é ruim. Por quê? Porque esse profissional ele não está focado 100% nas vendas, né? Então é super importante que você, dentro do seu planejamento desse ano, coloque alguém
um comercial, né, uma vendedora, uma consultora dentro do seu projeto de expansão, tá? Por que que eu coloquei primeiro item vendas e primeiro item vendedor? Porque faz muita diferença. E porque dificilmente você não vai ter o retorno desse investimento, tá? Quando você faz um investimento de R$ 2.000 em tráfego, tem o nosso amigo aqui que é gestor de tráfego, né? Quanto que você vai retornar com esses 2.000? Você vai pagar 2.000 de... Vamos imaginar, você contratou uma agência por R$ 1.000 e vai investir mais R$ 1.000 em tráfego, né? Você vai investir R$ 2.000 no mês. Quanto que esses R$ 2.000 vão te trazer de retorno? Não sei. Talvez zero, né? Talvez você nem pague o investimento. Talvez você pague, talvez você tenha lucro. Se você contratar um vendedor e investir R$ 2.000 nele, né, ou R$ 3.000, vou colocar aí um valor mais de mercado, é quase impossível que ele não traga R$ 3.000 de faturamento a mais para o seu negócio. Porque ele vai estar 24 horas por dia ali, né, 8 horas por dia, enfim, o período todo vendendo, tá? Abordando os clientes presenciais, fazendo prospecção de clientes, fazendo parcerias, né? Então é quase impossível você não ter um resultado quase impossível você não ter um resultado efetivo, né, contratando um vendedor, tá? É quase impossível. Então, se você está do zero, se você fatura pouco, se você tem um time pequeno, é super importante que você pense em ter um vendedor daqui a pouco, tá? Daqui a pouco tempo. O retorno é quase garantido, desde que você faça uma contratação. Então, vamos imaginar que você vai investir lá R$ 3.000 por mês no vendedor. Dificilmente ele não vai te trazer R$ 3.000. Se ele trouxer 3.000, você investiu 3.000 e ele trouxe 3.000, está no 0 a 0. Só que, ao longo do mês, ele conversou com vários clientes, com vários prospects, fez parcerias, fez ações, né? Então, ainda que você empate esse valor no início, no médio prazo você vai ter um resultado bem positivo. Você vai acumulando esse resultado, né? Se você tem uma clínica que já fatura 100.000, que já fatura próximo disso e quer chegar nos 200, recomendo que você contrate mais um vendedor, né? É muito difícil de você vender R$ 200.000 numa clínica sem ter aí 2 vendedores, né? Um pela manhã e um à tarde, né? Eu tenho casos de mentorados que faturam R$ 100.000 ou mais e não tem vendedor, tá? Eu tenho casos assim. Só que são pessoas que, em geral, trabalham muito, né? Normalmente são eles que fazem o papel do vendedor, né? Então faz meio que o papel do técnico e do vendedor. O que eu trago aqui como visão para os meus mentorados, para os meus alunos, é uma gestão um pouco mais leve, né? Existe uma visão do empresário, do empreendedor, que ele tem que trabalhar muito, que ele tem que trabalhar mais que todo mundo, que ele tem que fazer hora extra, que como é que fala? O olho do dono engorda o gado, né? Dentro do meu método, eu procuro trazer uma perspectiva diferente, de que quem engorda o gado é a equipe, né? As pessoas que estão trabalhando no dia a dia. E que o dono da clínica, ele precisa trabalhar de forma estratégica, né? Então, é super importante que vocês tenham esse investimento num time comercial, tá? E a maioria dos empresários que não contrata um comercial, ele não contrata por alguns motivos. O principal deles, ele não sabe como ou o que delegar para o time comercial, tá? Então, ele não sabe quais são as tarefas, quais são as atividades que ele deve delegar para o time comercial. Então, dentro do nosso método, o que o comercial faz, né? Primeiro, ele prospecta clientes, tá? Então, nós criamos ações para que ele possa trazer clientes novos. Então, ele é uma ferramenta de trazer clientes novos. Ele vai atender os clientes novos também, os leads, os prospects, de forma rápida, de forma ágil. Muitas vezes você perde o cliente novo porque você não atende ele rapidamente, tá? Existem pesquisas que dizem que se você atender um cliente novo em 10, 15 minutos, a chance de conversão aumenta em quase 90%. Então é super importante que você tenha um profissional disponível para isso. O consultor, o vendedor, ele resgata os clientes antigos, os pacientes antigos. Ele faz um trabalho de monitoramento, né? Tem muita gente aqui que é de clínica odontológica. Eu faço uma pergunta para vocês. Hoje, todos os pacientes que terminaram o tratamento com vocês, o serviço, eles estão agendados para daqui 6 meses para fazer uma reconsulta? Quem é responsável por fazer esse monitoramento? Você tem alguém de vendas acompanhando? Ou você delarga para a secretária e não monitora? Que é o que a maioria faz, né? Ah, tá com a secretária, é ela que está vendo, né? Então,
ele vai fazer esse trabalho também de resgate. Tá? E ele vai executar o planejamento comercial, que é a nossa próxima etapa. Né? Então, você precisa ter alguém operacionalizando o teu comercial. Né? E o vendedor ele é super importante para isso. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um modelinho, só para vocês terem uma visão, né, de como a gente trabalha a estrutura do vendedor. Né? Hoje, todos os nossos mentorados, nossos alunos, eles têm um descritivo de cargo de cada função. Tá? Então, o que é um descritivo de cargo? É a estruturação das atividades. Né? Então, a gente traz um pouquinho aqui da cultura da empresa, o detalhamento, né, da função da consultora de vendas, e nós temos todas as tarefas que ela executa ao longo do dia. Tá? A gente tem um modelo padrão, depois a gente detalha um pouco mais. Então, aqui a consultora fica ciente do que ela precisa fazer hora a hora dentro do negócio. Né? O período que ela vai trabalhar, a duração, né, quanto tempo ela vai ficar naquela atividade, e com isso eu consigo desenhar uma agenda para a consultora. E ela fica o tempo todo com atividades estruturadas. Né? Então, isso aqui é muito legal. Eu coloco também os resultados que eu espero da consultora, os indicadores de sucesso, né, quais são as metas que ela precisa atingir. Quando eu vou contratar, quais são as competências que eu espero, né? E também as competências comportamentais dela, né? Organização, disciplina, né? E com isso eu consigo ser muito assertivo dentro da contratação. Por quê? Hoje, se você não estruturar a contratação da forma correta, você vai ter dois problemas, o de contratar e o de demitir. Tá? Então, muitos mentorados que vêm conosco, que tinham uma visão de que, Marcos, na minha cidade não tem profissional bom, Marcos, as pessoas estão desengajadas, começaram a perceber que não é que falta profissional e não é que as pessoas estão engajadas. Normalmente são vocês que não sabem contratar. Tá? Não definem meu perfil, não sabem como buscar currículos, não sabem como explicar o que vocês querem. Quando você tem essa clareza das atividades, fica muito mais fácil. Tá? Então, o primeiro elemento da contratação de uma consultora é justamente esse, de vocês estruturarem bem as atividades do time comercial. Legal? Então, por onde começar? Você pode começar a desenvolver alguém interno, você pode começar com a sua secretária assumindo algumas atividades comerciais, você pode ter uma estagiária ligando para os clientes, tá? Você pode começar por aqui. Mas o ideal é que no médio prazo você contrate um vendedor e tenha esse vendedor dentro do escopo do seu negócio. Segunda etapa é o planejamento comercial, tá? Então, a maioria dos mentorados que inicia conosco, a gente sempre começa pelo planejamento comercial. Tá? Por quê? Qual que é a visão? Eu tenho mentorados aí de 15 anos, de 10 anos de clínica, que nunca desenharam um planejamento comercial. Então, eles não sabem o que fazer de ação comercial a cada semana e ficam perdidos. Tá? Então, esse mês ele cria uma ação da cabeça dele e dá certo. Só que no mês que vem ele não sabe o que fazer. Ou muitas vezes ele cria uma ação essa semana e não sabe o que fazer na próxima semana. Então é necessário que vocês tenham um bom planejamento comercial, até para que vocês possam alimentar o time comercial também. Tá? Então uma coisa está linkada com a outra. As ações comerciais e o time comercial. Tá? Dentro de um planejamento, o que eu recomendo hoje para uma clínica que quer ter um faturamento recorrente? Para uma clínica que quer bater 100 mil, pelo menos uma ação por semana. Pelo menos uma ação por semana. Nas minhas clínicas, nós fazemos 10, 15 ações por semana, tá? Então, é um volume muito grande, por isso que a gente fatura bem, tá? Então, assim, basicamente, a diferença de uma clínica que fatura pouco e uma clínica que fatura bastante são as ações comerciais. Quanto mais ação você tem, mais resultado você consegue conquistar. Agora, você precisa de alguém para executar isso, né? Então, Marcos, eu vou fazer 15 ações por semana. Tá, mas você tem braço? Provavelmente não nesse momento. Ou se tem, a gente consegue colocar. Então, o ideal é que você faça pelo menos uma ação por semana. O que você está falando de ação, né? O que seria essa ação por semana? Eu gosto muito de trabalhar com campanhas, tá? Então, o que é uma campanha, né? São campanhas que nós vamos trabalhar no offline, interno, materiais internos no negócio e também no online, né? Social media, tráfego, influência, fazer disparos para a base, tá? Então, o que é interessante? Você ter uma ação por semana. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui da minha clínica esse mês. Qual foi a nossa primeira ação dessa semana? A nossa primeira ação dessa semana
foi uma campanha promocional, foi uma campanha de massagens. Então, nós começamos com uma campanha promocional de massagens, 30% off. Essa foi a nossa primeira campanha. Segunda campanha, nós criamos uma campanha de protocolos acelerados. O que são protocolos acelerados? Protocolos corporais que a cliente vai fazer até o final do ano e vai ter resultado. Tá? Terceira semana, nós entramos com uma campanha de injetáveis. Por quê? Ainda dá tempo da cliente fazer na terceira semana um botox, um preenchimento, um Sculptra e estar preparada para o final do ano. Tá? Quarta semana, nós fizemos um evento de detox. Então, nós convidamos as clientes para vir até a clínica e para experimentar um procedimento detox, tá? Nós temos um modelo de eventos que ele funciona muito bem, que é um modelo com cortesias, né? Então, as clientes vêm e experimentam algo toda vez que vêm, tá? São eventos que a gente consegue faturar nas minhas clínicas 30, 50, às vezes até 100 mil reais no único dia. Nós temos uma mentorada nova, a Karina Flor, ela entrou conosco no mês passado. Ela tem uma clínica bem pequena, ela e mais uma funcionária, né? Ela faz os procedimentos e tem a secretária. E ela fez o primeiro evento dela na semana passada. Ela vendeu 22 mil reais nesse evento, no único evento. Foi um evento de lançamento de um novo serviço, né? Então, esse formato de evento funciona muito bem, até para quem está quase do zero, que é o caso dela. Ela tinha um negócio já há mais tempo, mas estava faturando pouco. E com uma ação ela conseguiu bater. Ela compartilhou conosco no grupo agora na semana passada, né? Então, é um formato que funciona muito bem, né? Marcos, e para uma clínica odontológica, que eu não vou poder fazer promoção, que eu não vou poder fazer descontos, né? Em clínicas odontológicas, clínicas médicas, a gente costuma trabalhar, primeiro, campanhas em cima dos serviços, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o clareamento. Então, vamos fazer uma campanha de clareamento? Vamos. Então, vamos trabalhar em cima desse serviço, né? Nós fazemos muitas campanhas também de resgates de ex-pacientes, trabalhando uma base de ex-pacientes, trazendo para uma nova avaliação, trazendo para uma nova consulta ou trabalhando algum benefício. Tá? Nós fazemos campanhas de indicação com os clientes para que os clientes recomendem outros pacientes, né? O paciente recomende outro paciente. Tá? E também nós fazemos alguns eventos, né? Que funcionam também em clínicas odontológicas, clínicas médicas, principalmente lançando novos serviços. Né? Então, aqui eu trouxe algumas opções de ações, tá? Ações de relacionamento com o cliente, ex-clientes, eventos, grupos VIPs. O grupo VIP funciona muito bem também para clínicas, principalmente para clínica estética, né? Nós fizemos agora um grupo VIP da Black Friday, nós vendemos mais de 200 mil no dia. Foi muito legal. Vouchers, cortesias, brindes, lives. Tem uma mentorada nossa que fez uma live agora na semana passada, a Pri, que é lá da clínica da Ju Martins, lá de Petrolina. Ela fez uma live, elas venderam mais de 50 mil numa live. Né? Então, também é uma ação bem interessante para fazer. Lançamentos de novos serviços e produtos. Né? Então, o que é interessante... Tem muitas outras ações, tá? Eu trouxe aqui algumas só para vocês terem uma ideia. O que é interessante nesse sentido? Organizar essas ações semana a semana, mês a mês, para que vocês consigam aumentar o faturamento. Né? Nós fizemos agora a última mentoria nossa da Clínica de Sucesso, foi semana passada. E eu trouxe um modelinho para o pessoal aqui de estruturação de ações, né? Então, qual que é a ideia? Que você tenha um planejamento comercial, né? Janeiro, fevereiro, março, e que você organize as ações do mês, né? Então, por exemplo, isso aqui é um modelo para clínicas de estética, né? Então, por exemplo, minha campanha vai ser de detox. Qual o tratamento que eu vou destacar? Shape Detox. Qual evento que eu vou fazer? Shape Detox, para os clientes conhecerem. Outro evento, vou fazer uma live falando sobre detox ou falando sobre o lançamento de um serviço. Clientes novos, como que eu vou fazer uma abordagem? Clientes de recompra, como que eu vou abordar? Resgates, como que eu vou trabalhar? Parcerias, o que eu vou focar, qual segmento, né? Então, o ideal é que a gente estruture um planejamento para vocês, mês a mês, intercalando essas ações, organizando essas ações, né? Então, esse aqui foi o tema da nossa última mentoria da Clínica de Sucesso. Organizar de forma individual essa estrutura para cada um, tá? Então, quando nós falamos aqui, primeiro, de ter alguém responsável pelo comercial, certo?
Primeiro ponto. Partindo, de repente, da secretária e depois tendo um vendedor e depois tendo 2 vendedores, né? Em progressão. Quando nós falamos de ter um planejamento comercial em que você tem ações para trazer clientes novos, para vender para sua base, para resgatar esses pacientes toda semana, cada semana uma ação diferente. E nós linkamos com o terceiro ponto, que é todo time precisa vender, vocês têm uma estrutura de máquina de vendas, vocês começam a ter uma máquina de vendas. O que é todo time precisa vender? Você precisa ter uma estruturação de indicadores por setor, de metas por setor. Então, hoje nas minhas clínicas, todos os setores têm indicadores, né? Então, consultora tem os seus indicadores, né? Faturamento individual, quanto que ela vendeu, índice de fechamento de clientes novos, venda média, ticket médio, recepção tem os seus indicadores, agendamento de avaliações novas, execução de avaliações novas, indicação de venda, elas indicam as vendas para a consultora fechar, né? Setor técnico, fisioterapeutas, esteticistas, médicos, indicação de venda, eles têm uma meta de indicação para que o vendedor feche. Pesquisa de satisfação, entregas de pesquisas, indicações, a gente tem uma máquina de indicação de venda também, de indicação de clientes, né? De marketing de indicação, o time técnico captura a indicação dos clientes, o cliente indica um outro cliente e ganha benefício, então fica o time técnico responsável por isso também. Agendamento de clientes ausentes, clientes que não estão vindo, o time técnico fica responsável por agendar esses clientes também. Então, todos os setores têm indicadores. Com isso, eu consigo medir o engajamento e todo mundo participa do processo de venda. Todo time vende. Ou vende mesmo, que são as consultoras, ou levam a venda para a consultora. Então, por exemplo, as nossas esteticistas têm uma meta de indicação de venda. Então, o que elas fazem? Os clientes que entram na cabine, elas conversam, indicam e levam essa indicação para a consultora, tá? Então, isso funciona muito bem e faz com que você tenha um time engajado. Hoje, 100% dos nossos colaboradores, técnicos ou não, participam do processo de venda e batem suas metas, tá? E aí, óbvio que a gente tem premiação também, né? A gente valoriza os nossos colaboradores, os nossos parceiros, né? Eu estou falando aqui tanto de prestador de serviço quanto CLT, tá? Hoje nós temos todos engajados no processo de venda, principalmente os técnicos, que eu sei que é o maior desafio de vocês. Acho que muita gente está falando aqui, puxa, Marcos, é possível um médico, é possível um dentista, é possível um fisioterapeuta ajudar nas vendas, indicar, estar engajado? Sim, é possível sim. Nós fazemos isso há muitos anos e é o retrato hoje da maioria dos nossos mentorados. Muitos tiveram que trocar a parte da equipe, outros conseguiram engajar, né, os colaboradores que já têm, né? Então, é super possível que vocês tenham esse resultado dentro do negócio de vocês. A partir do momento que vocês têm esses 3 elementos, um comercial, alguém responsável pelas vendas, um planejamento comercial estruturado, que dá clareza para o time, e um time gerido por indicadores que participa do processo de venda, vocês têm uma máquina de vendas no negócio de vocês. Isso vai trazer recorrência de vendas e isso vai trazer aumento de faturamento, tá? Por isso que eu coloquei primeiro, Marcos, não é mais importante tal coisa? É aquela coisa, né? Empresa que vende é empresa feliz, né? E não tem nada que deixa o dono de clínica mais preocupado do que a falta de dinheiro, né? Então, por isso que eu trouxe primeiro o pilar de vendas. Óbvio, pessoal. Marcos, mas e a parte técnica e a entrega? Eu nem vou discutir isso, né? Eu estou considerando que a entrega do serviço de vocês é boa, tá? Eu nem estou discutindo isso. Mas é importante que a gente tenha essa visão da parte de vendas. Legal? Pessoal, dúvidas, perguntas? Alguma questão relacionada à parte de venda? Algum desafio que vocês tenham em relação às vendas também? Se quiserem botar no chat aqui. Marcos, meu desafio hoje em vendas é tal coisa. Putz, não consigo engajar meu time. Putz, não tenho ideia sobre planejamento. Se quiserem compartilhar os desafios, podem colocar aqui que eu vou respondendo também e apoiando vocês, tá? Show de bola. Então, vamos aqui para a nossa segunda etapa, que é a parte de marketing, tá? Que eu imagino que também deve ser um grande desafio para vocês aí. Bom, com relação ao marketing, o que eu posso trazer para vocês, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Então é uma área que eu tenho bastante afinidade. E o que eu observo hoje no mercado de clínicas, né? A maioria
dos empresários acham que tudo vai ser resolvido com marketing e que tudo vai ser resolvido com contratar uma agência de tráfego, né? E isso não é verdade, tá? Então, esse é o primeiro mito que eu quero trazer para vocês. O marketing, se você não tiver um time comercial bem azeitado, se você não tiver uma estrutura comercial bem organizada, você só vai ficar perdendo dinheiro, tá? Deve ter muita gente aqui que já contratou agência, que já contratou tráfego, que não teve resultado. Por quê? Porque vocês estão colocando combustível, estão colocando gasolina no carro a álcool, né? Então, primeiro precisa ter uma estruturação de vendas, da parte de venda, dos scripts, do atendimento dos leads. Depois, nós vamos para a parte de marketing, tá? Eu recomendo que vocês tenham alguém responsável pelo setor, tá? O que eu quero dizer responsável pelo setor? Não estou falando que vocês tenham que contratar alguém para a função, tá? Eu não estou trazendo que você, eu não estou dizendo que vocês tenham que contratar alguém para a função, mas vocês precisam ter alguém responsável, alguém que vai ficar responsável por desenhar o planejamento, o que vai ser postado, que vai ser responsável por fazer os vídeos e que vai ser responsável pela parte pelos scripts, né? Pelos scripts que vocês vão estruturar dentro do negócio, tá? Então é importante ter alguém responsável pelo marketing, responsável pelo processo de marketing. Alguém mandou uma dúvida aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem que mandou aqui no chat, que eu já vou responder. Ó, a Kellen mandou aqui. Eu tenho uma secretária que não consegue dialogar com os leads e tem um sistema Mosquite que eu consigo desenvolver. É exatamente isso que eu falei, Kellen. É exatamente isso. O que acontece? Você tem a secretária, né? E ela não é treinada. Você precisa ter o quê? Um script de atendimento, tá? Então, isso nós temos tudo estruturado dentro do nosso método. Então, a secretária ela precisa seguir esse script de atendimento. E aí nós vamos ver como é que vai ser o resultado em relação aos leads. Se vai melhorar, se vai piorar, se a gente vai conseguir ter mais conversão. Por quê? Os scripts nós temos que testar e ver a aderência com o teu público. Tá? Se nós vamos trabalhar com uma avaliação gratuita, se nós vamos vender direto algum serviço para o público, se nós vamos trabalhar com uma consulta paga, né? Então nós precisamos personalizar esse processo dentro do teu negócio. E aí avaliar, primeiro, se ela está seguindo o processo, porque ela vai ter um processo para seguir, não vai ser uma coisa da cabeça dela. E segundo, se está validando esse processo. E a gente vai ajustando, com suaves ajustes até a gente acertar o ponto certo, o ponto preciso, que realmente vai converter. A partir do momento que a gente está convertendo, aí a gente começa a investir mais em trazer novos leads. Né? Então, é isso que eu estou falando. Primeiro, nós precisamos azeitar esse processo comercial para depois a gente entrar com o aumento dos leads e com o aumento da conversão. Tá? Com relação ao sistema, tá? O que acontece? Muitas vezes é mais fácil no início você trabalhar com uma planilha de Excel, do que você ir para um sistema muito sofisticado, tá? Então, tem que ter esse cuidado, tá? Se o teu time sabe como operar o sistema, se você sabe como operar o sistema, tá? E se vocês não têm esse expertise, esse know-how, muitas vezes é melhor você trabalhar com uma planilha, trabalhar de uma forma mais simples. Esse sistema que você tem, ele é um sistema, você colocou aqui Mosquite, né? Ele é um CRM? Deixa eu liberar o teu áudio aí, só um minutinho, que eu já... Deixa eu botar aqui, participantes. Eu já libero o teu áudio aí para você. Ó, aqui. Liberei, veja se você consegue abrir o áudio aí. Veja se foi. Tá me Foi aí. escutando? Foi? Foi. Me fala um Então, pouquinho do sistema. o sistema Mosquite é um sistema de CRM. É o CRM. E a gente fez um acompanhamento pelo Sebrae e eles indicaram esse sistema. Aham. E é um sistema de vendas, né? De funil de vendas. E eu Sim, estou com essa legal. secretária e ela não consegue fazer tudo que esse sistema fornece, porque Entendi. é um sistema muito difícil de trabalhar.
Então, assim, ele está servindo. Trabalhei eu e ela juntos, e é muito difícil. E é um sistema que a gente quer desenvolver porque eu acho que funciona. Eu entendi como ele funciona, mas eu não consigo colocar em prática junto com ela. E Entendi. ela não consegue, e ela ainda não tem esses scripts assim para poder desenvolver a conversa com o lead e converter. Ela não está conseguindo fazer isso. Ela, teoricamente, é a minha vendedora. Ela fica por conta Sim, de venda e revenda. sim. E você recebe muitos leads por mês? Muitos clientes novos interessados? Não muitos, Não não muitos. muitos. Mas eu tenho Quantos? uma cartela. Ah, Ah, são poucos. poucos. Mas Tá. eu tenho uma cartela de pacientes que a gente está tentando desenvolver, resgatar, em torno Uhum. assim a gente fez um cadastro de uns 680 pacientes para fazer essa renovação, mas eu Aham. não consigo converter, não Entendi. consigo desenvolver isso, essa Entendi. venda. Entendi. Realmente a questão principal aí do que você trouxe é essa estruturação, né? Então, o que que é interessante nesse sentido? Vamos pensar o seguinte: entrou um cliente novo interessado, né? O que que a tua secretária precisa falar, né? De que forma que ela vai interagir? Se o lead responder, se o cliente interessado responder A, o que que ela faz? Se ela responder B, o que que ela faz, né? Então, esse processo a gente chama de funil de vendas, né? Então, é importante a gente estruturar esse funil de vendas de uma forma personalizada para que você aumente a sua conversão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você falou é o resgate de ex-pacientes, né? Isso é algo muito poderoso, né? A Letícia que está aqui com a gente, ela aumentou, dobrou o faturamento dela sem a gente trabalhar um elemento de prospecção, só trabalhando com a base. Tem o Fábio, que é Uhum. nosso mentorado também, que é dentista. O Fábio já deve ter aumentado umas 5 vezes o faturamento dele. A maioria do resultado que a gente teve também foi com esse paciente, né? E aí é um trabalho que a gente chama de sucesso do cliente, né? De você estruturar um processo em que esse cliente volte contigo, tá? Assim, dá para a gente trabalhar com o sistema que você tem? Dá, podemos tentar, podemos estudar um pouco mais o sistema, né? E entender qual a melhor formatação. Agora, se de repente a gente entender que não está funcionando com o sistema, com planilha resolve, né? A gente tem mentorados que faturam super bem, faturam 200, 300 mil e que trabalham com planilhas e que também resolvem. Porque assim, o sistema ele tem que ser, ele tem que te ajudar, né? A partir É, do momento que ele se torna seu inimigo, não faz sentido você mantê-lo, né? E aí tá. depende muito também do expertise do time. Isso, como você falou, é uma menina, é uma secretária, ela não tem tanto desenvolvimento, né? Talvez Eu ela não consiga trabalhar. para ela desenvolver esse sistema na realidade. Aham. Para Pois é, mim mas poder. isso não, mas isso na prática não funciona. Toda essa decisão estratégica vai ter que vir de você para ela, entendeu? Então você vai ter que estruturar tudo e entregar para ela, né? A estruturação. Não necessariamente ali a operação do sistema, né? Mas o que ela precisa fazer precisa vir de cima, né? Precisa vir do gestor, tá? Então é importante que a gente pense nesse sentido, tá? Mas super dá para trabalhar, a gente precisa dar um pouco mais de clareza para ela, estruturar o processo, tentar ainda com o sistema para ver se a gente consegue, faz um treinamento, analisa, né, desenha um pouco melhor, e se não funcionar, vamos para a planilha. A planilha funciona super bem. E aí a gente tem um modelinho, por exemplo, de planilha online que você consegue acompanhar de qualquer lugar. Eu vou contar um segredo para você. A gente usa muita coisa na planilha, né, das minhas clínicas, tá? E funciona super bem. E mesmo faturando super, né, tendo um faturamento alto, né? Então dá para a gente trabalhar nesse sentido. Tá bom, Kellen? Ok, obrigada. Ajudou? Ajudou. Então tá bom. Deixa eu ver aqui que tem mais algumas dúvidas. Eu já vou respondendo para a gente mudar de assunto já com as dúvidas respondidas. Ó, o Manis, você sugere bonificações para o responsável por vendas? Como seria feito? Tá, isso aqui é uma coisa bem importante, tá? Que é uma dúvida bem comum também. Premiação, remuneração, comissão, como é que a gente paga tudo isso, tá? Primeiro ponto, eu até levei uma bronca da minha funcionária aqui esses dias no Instagram, né? Respondendo isso. Primeiro ponto, é importante entender o seguinte: todo mundo tem uma remuneração fixa, variável, CLT, PJ. E as pessoas recebem por isso, tá?
Então, quando a gente passa um indicador, uma meta, a gente não precisa pagar nada, tá bom? O indicador é um número. É a mesma coisa que você falar assim, quanto ganha um piloto de Fórmula 1? Ah, o piloto de Fórmula 1 ganha 1 milhão por mês. Se ele bater 300 quilômetros por hora, que é o indicador, ele ganha mais 100 mil. Se ele frear na hora que ele tem que frear, ele ganha mais 100 mil. Se ele usar capacete, ele ganha mais 100 mil. Não existe isso. Ele ganha 1 milhão para fazer tudo isso, né? Os indicadores são números que você vai avaliar o desempenho dele. Quantas pole positions ele teve, quantos terceiro lugar, quanta a velocidade máxima que ele... São indicadores para você medir como está o processo. Um outro exemplo, você está fazendo uma dieta. E aí você tá lá focado em perder 5 quilos. Eu perdi 5 quilos esse ano. O que serve a balança? A balança vai trazer um indicador para você. Se você está em dia, se você está perdendo peso ou se você não está. Então, quando a gente fala de indicadores, eu não estou falando de ficar pagando premiação, meta, remuneração. São números para que você possa avaliar o time, entendeu? Por exemplo, tu tem lá uma secretária, né, Kellen? Vamos colocar um indicador para ela, ela precisa falar com 30 clientes por dia? Ela precisa agendar 20 avaliações no mês, 30 avaliações no mês, são indicadores. Vocês podem remunerar se vocês quiserem, mas não é esse o foco, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O indicador é para medir. Marcos, como é que você trabalha aí na sua clínica? Então, vamos lá. O vendedor tem comissão, tá? O vendedor tem comissão em cima do que ele vende. Isso a gente tem aqui como prática, né? Agora, nós não temos premiações individuais. As nossas premiações são em função da meta de faturamento. Então, eu tenho duas metas, meta prata e meta ouro. Quando a unidade bate a meta prata, todo mundo ganha uma premiação, né, de acordo com a importância do cargo. A gerente ganha mais, a consultora depois, o time técnico depois, a secretária depois, né? Então, nós temos essa estruturação de remuneração, tá? Então, nós temos meta prata e meta ouro. Então, nós pagamos premiações em cima dessas duas metas. Marcos, você paga a meta quando a tua vendedora vendeu a meta dela? Não. Por quê? Porque muitas vezes você paga uma comissão, paga uma premiação, mas o negócio não bate metas. E aí você toma prejuízo. Você está tomando prejuízo e pagando premiação para o time, entendeu? Isso é muito comum. E é um erro que eu já cometi no passado e que eu não cometo mais e que os meus mentorados também não vêm cometendo, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Com a questão da premiação. Então, o que eu recomendo? Indicadores para medir o desempenho. Podem fazer algumas campanhas. Ó, esse mês, quem mais vender, quem mais indicar, ganha uma folga, ganha um café. Beleza, uma campanha ou outra. Comissão para o vendedor do que ele vende e premiação só quando bate a meta do negócio, ou meta prata ou meta ouro, tá? Então é isso que eu recomendo para vocês de processo. Lógico, estou fazendo aqui uma mentoria rápida, né? A gente tem uma estruturação bem organizada para isso, mas de forma simples é isso, tá? É essa visão, principalmente para vocês não terem prejuízo e também para vocês valorizarem o batimento da meta do negócio, para que todo mundo esteja engajado. Muita gente quer que a equipe esteja focado na meta, mas não tem nenhuma premiação se bater a meta do negócio. E muitas vezes tem premiação se ele bater a meta dele, então ele vai ficar batendo a meta dele o resto da vida. E a hora que bate a meta dele, ele já não quer mais, ele não está focado em bater a meta do negócio, tá? Então isso é bem importante também. Ó, o Jeová perguntou, não adianta investir em tráfego se a atendente não dá conta da demanda do leads e não sabe vender. É exatamente o que nós estamos falando, né, Kelly? Então, a gente precisa qualificar o time, tá? Primeiro qualificar o time, estruturar o processo, para depois avançar nessa dinâmica, né? Show de bola! Então, acho que é isso. Da parte de vendas, nós conseguimos estruturar bem, né? Ô, Lê, você está por aí? Letícia está por aí? Se tiver online, me avisa. Ah, tá. Tu pode abrir a câmera e pode falar, Lê? Tá ao vivo? Consegue falar ao vivo com a gente? Ou já tá de pijama? Ah, hoje não, ela tá de pijama. Beleza, tranquilo. Pois se você tiver aí em condições, me avisa para você falar um pouquinho sobre, eu ia falar um pouquinho sobre o processo de resgates aqui, que é bem legal. Show de bola, pessoal. Eu vou seguir aqui para o marketing, tá? Show de bola. Vamos lá. Segundo ponto, então, tá? Vamos para o marketing agora. Então, o que nós temos aqui do marketing, né? Então, eu trouxe para vocês primeiro ponto.
ter alguém responsável pelo setor, principalmente pelo Instagram, né? Hoje o Instagram, ele é o cartão de visita de todos os negócios, né? Então é importante que vocês tenham alguém aí na clínica que fique responsável, primeiro, por gravar os vídeos, né? O Instagram, ele é uma rede de vídeos, tá? Vou até antecipar um pouco a segunda etapa aqui. Então não adianta vocês contratarem uma agência, mandar fazer aqueles postzinhos, sabe? Aqueles, amanhã é fechada a clínica, o que é uma massagem, sabe aqueles postzinhos estáticos? Aquilo não engaja, não tem resultado nenhum. Então não adianta vocês fazerem o social media dessa forma. Vocês precisam criar vídeos, criar conteúdos, tá? Isso é bem importante para que vocês tenham resultado, tá? Então, e aí é legal você ter alguém que fique responsável por essa dinâmica, né? De criar um planejamento, de produzir os vídeos e de postar. Pode ser uma estagiária, tá? Aí sim, Kellen, funciona bem você ter uma estagiária, uma menina até mais jovem. Hoje, uma estagiária custa R$ 1.000, 6 horas por dia. Para fazer a parte de rede social, 3 horas por dia é suficiente. Você vai pagar ali R$ 500, R$ 600, e você vai ter alguém planejando, fazendo vídeo, gravando os vídeos do teu time, etc., e postando, né? Então, eu deixo essa dica, tá? É legal você ter alguém para ajudar. Marcos, tem uma recepcionista que faz bem isso, tem alguém do time que faz bem isso. Legal, super bacana, pode ser também. Nas minhas clínicas, nós temos hoje uma social media que cuida só disso. Produz conteúdo, faz as legendas, posta, grava o time, né? Então, se você quer profissionalizar mais, você pode ir por esse caminho também, tá? Segundo ponto, você precisa gerar pelo menos aí 100 leads por mês para faturar acima de 100 mil, tá? Estou jogando baixo aqui. Nas minhas clínicas, nós geramos 500, 600 todo mês há muitos anos, né? Então, é importante você ter essa meta. Se hoje você gera... O que é o lead, né? O lead é o cliente interessado, aquela pessoa que te chamou no Instagram, no direct, no WhatsApp, enfim, né? Esse é o lead, tá? Então, o que é importante? Que você gere acima de 100 leads todo mês, tá? Marcos, hoje eu estou gerando 10, 15. Pô, beleza, vamos aumentando mês a mês, vamos trabalhando com metas gradativas, né? Mas para você chegar a 100k ao mês, você tem que faturar, você tem que ter pelo menos 100. Para você chegar a 200, 300, 400, você vai ter que gerar aí 300, 400, 500 leads todo mês, tá? Como é que você vai trabalhar isso? Social media, cartão de visitas, todo mundo está no Instagram, todo mundo está buscando informações referente ao negócio no Instagram, tá? Então, tem que fazer, né? Não adianta terceirizar para a agência. A gente tem um modelinho que a gente trabalha na mentoria, que é bem legal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Que é um modelinho que nós temos aqui 30 ideias, né? Uma ideia por dia de posts, tá? Então, a gente traz aqui dia 1, né? Depoimento, como que funciona. E a gente manda também até um modelinho de post que a gente fez na nossa clínica, né? Então, a gente tem dentro do nosso método de gestão, a gente tem todos os materiais, né? Então, eu tenho aqui o dia a dia, né? O dia a dia para você ter 30 conteúdos, um conteúdo por dia dentro do seu negócio e os exemplos para você copiar mesmo. No começo tem que copiar o formato, né? Então, é importante que você trabalhe o seu social media, tá? Campanhas de indicação, marketing de indicação, a gente super recomenda, a gente faz. Hoje a gente gera aí pelo menos 200 leads de indicação por mês, tá? É muito forte para a gente. Quem não faz ainda campanha de indicação, né? Não é o boca a boca, tá? O boca a boca todo mundo já tem, né? Que é o cliente fazer ele mesmo a indicação. É você criar campanhas, você dá benefícios para os clientes indicarem outros clientes, tá? Espaço Laser faz muito isso, né? Nós fazemos, a gente tem várias clínicas que fazem também, tem muito resultado. Parcerias, fazer parcerias da forma correta, né? A gente tem um modelo que também funciona muito bem de parcerias. Parcerias com influencers também da forma correta, né? Buscando os influencers certos, a gente tem muito resultado. E o tráfego, tá? Eu sempre coloco o tráfego aqui, não falando mal aí dos nossos amigos que têm agência, né? Mas eu recomendo que vocês façam as outras ações primeiro, tá? O tráfego, ele só vai ter um bom resultado se você tiver um bom social media, tá? Então, você pode fazer essas ações que são mais baratas para depois entrar no tráfego, tá? Eu tenho mentorados que faturam acima de 100 mil e que não fazem tráfego, tá? Então, o tráfego, ele é um plus, é algo a mais. Quem começa pelo tráfego sem ter estruturado as vendas e sem ter o social media bem feito, vai queimar dinheiro.
É botar e perder. Fica tranquilo. Então tem que ter esse cuidado também, tá? E o terceiro elemento aqui no marketing são os lançamentos, tá? Eu recomendo que vocês façam lançamentos de novos serviços todos os anos. Os meus mentorados, a gente tem trabalhado numa dinâmica de 2, 3, até 4 lançamentos por ano, tá? Por que isso é importante? Você consegue manter mais os seus clientes, porque você sempre tem novidade, né? Então é super importante que vocês tragam novidades. Pô, Marcos, a minha clínica só tem depilação a laser. Legal, pensa em ter outros segmentos, corporal, facial, injetável, emagrecimento. Marcos, a minha clínica é uma clínica odontológica, eu só tenho um serviço, eu só tenho prótese, só tenho, enfim, só tenho cirurgia, eu só tenho lente, eu só tenho a parte ortodôntica. Legal, talvez seja interessante você trazer parceiros, trazer outros dentistas ou investir em outras áreas. Tem muitos dentistas hoje investindo na parte de harmonização, tendo muito resultado, tá? Então, é importante vocês aproveitarem a estrutura que vocês têm e trazer comodidade para o paciente, para que ele possa fazer todos os serviços dentro do negócio de vocês, tá? Então, a parte de lançamentos também é super importante para vocês colocarem dentro do planejamento de vocês. Legal? Então, o marketing basicamente é isso. Seria interessante vocês terem alguém que cuide do setor, que fique responsável principalmente pela parte de postagens, de conteúdo, né? Ter ações toda semana para que você possa trazer clientes novos de várias formas e lançar novos serviços e lançar novos tratamentos para você engajar os seus clientes. Talvez um dos maiores motivos da gente estar há 15 anos no mercado é justamente pelo fato da gente ter muito lançamento. Todo ano a gente tem 3, 4 lançamentos. E aí a cliente vem para fazer um serviço, começa a fazer outro, começa a fazer outro, e nunca mais vai embora, né? Esses dias nós fizemos uma festa de aniversário e nós tínhamos clientes ali de 10, 12 anos conosco, né? Então isso é muito legal. Vou dar uma corrida aqui. Alguma dúvida em relação ao marketing, pessoal? Perguntas? Senão a gente fica até amanhã aqui conversando. Se tiverem dúvidas, podem mandar, tá? Daí a gente mata esse tema para gestão. Ah lá, ele mandou tudo certo aqui. Show de bola. Bom, com relação à parte de gestão, né? Eu tenho pós-graduação em gestão de negócios, né? Então foi uma disciplina que eu aprendi muito cedo e a importância de você ter uma boa gestão, tá? Assim, muita gente tem dificuldade de entender gestão, muita gente tem uma não compreensão em relação à gestão, né? Tem 3 elementos que são muito simples e essenciais para você conseguir, principalmente, manter o negócio performando, manter o negócio em crescimento, tá? Primeiro ponto é definição de metas, tá? Pode parecer besteira, pode parecer bobagem, mas as metas podem acabar com o negócio, principalmente quando são mal estabelecidas, tá? Eu já vi alguns absurdos, talvez vocês estejam cometendo, peço desculpa de antemão, que é óbvio que é uma falta de conhecimento, né? Mas, por exemplo, tem empresário que define meta assim, 100 mil todo mês. Ou quer faturar 1.200.000 no ano, 100 mil por mês, pronto, acabou. Não é assim que define metas, né? A gente sabe que os negócios têm sazonalidade. Nós sabemos que tem meses que são de faturamento maior e de faturamento menor, né? Então, assim, isso é muito errado, né? Tem muito empresário que está faturando 50 mil e quer faturar 100 e bota a meta de 100 mil, que é uma meta que não vai ser atingida. O que acontece? Ele fica desmotivado e o time também. E o pior de todos os 3, né? Tem aquele empresário que define uma meta abaixo do custo dele. Muitas vezes ele não sabe o custo, ele chuta, né? E aí a empresa custa 50 mil e a meta dele é 40, que esse é o pior. Esse é o que está definindo uma meta que vai falir o negócio. Então, nós temos esses 3 cenários. E nós temos aquele que não tem meta, né? Então, são 4 cenários muito ruins. Dificilmente vocês vão conseguir avançar se vocês não souberem definir metas, tá? Então, fiquem fora desse cenário, do cenário do empresário que não define metas, do que define metas abaixo do custo, do que define metas muito altas, ou do que define metas 100 mil todo mês, 10 mil todo mês, 15 mil todo mês, tá? Então, é importante utilizar uma metodologia que a gente usa, que é a metodologia SMART, que são metas simples, né, que são metas atingíveis, que são metas com métricas, né, que você define a partir de números, que são desafiadoras, mas que são possíveis para o seu time atingir. Se você tem uma boa meta e uma boa premiação, naturalmente você tem muita chance de conseguir atingir seus resultados. Segundo elemento, placar. Você precisa acompanhar esses números, tá?
Quem aqui já chegou no dia 25, no dia 28, no dia 30 e falou assim, ih, não vou bater a meta, tá? Só que só viu nesse dia, só viu no final do mês, e aí não adianta mais, aí já passou, né? Eu tenho muitos mentorados semana passada que estavam com a meta atrasada, né? Marcos, estou com a meta atrasada, dia 10, dia 15. Por que eles sabem que eles estão com a meta atrasada? Porque eles estão acompanhando pelo placar. E aí dá tempo de fazer ações. Tem uma mentorada que me mandou hoje mensagem. Marcos, vou fazer uma live essa semana, vou fazer um evento semana que vem e estou fazendo uma ação que você recomendou com os clientes VIPs. Então ela está fazendo 3 ações essa semana para recuperar a meta aqui que está atrasada. Tem uma outra mentorada que bateu a meta do mês em 10 dias. Por quê? Porque concentrou ações nos primeiros dias de dezembro, que a gente sabe que dezembro no final é difícil, né? E conseguiu bater a meta em 10 dias, né? Então, é muito importante vocês terem esse monitoramento dos resultados via placar. E as reuniões, né? Se você tem reuniões organizadas e estruturadas, naturalmente você vai ter um resultado legal também. Poucas reuniões, tá? Reuniões rápidas. Reunião geral, com todo o time, para apresentar o que vai acontecer dentro do mês. Reunião de placar, toda segunda-feira, para acompanhar os números junto com o time comercial, junto com a equipe. Reunião one-on-one, que é uma reunião de desenvolvimento. Reunião de feedback para fazer alinhamentos quando você tem algo que não está funcionando. E reunião de setores, né? Pô, eu vou fazer toda semana uma reunião com a recepção para poder discutir erros, acertos e melhorias. Vou fazer a cada 15 dias uma reunião com o time técnico para poder falar dos protocolos, para passar os indicadores, para passar as metas, né? Então, se você tiver essa estruturação de reuniões, fica muito mais fácil de você evoluir. Legal? Então, a parte de gestão, ela é relativamente simples, tá? Metas bem definidas, placar e reuniões pontuais. Se você tiver esses 3 elementos organizados, você vai levar pouco tempo para fazer e vai conseguir ter resultados bem específicos. Ó, a Ticiane mandou aqui. Minha meta é semanal de acordo com os boletos a serem pagos. Essa semana é 35 mil. Socorro, Deus. É isso aí. Exatamente isso, Ticiane. Você percebe que você não tem meta definida, né? Então, quer dizer, você está definindo uma meta em cima de uma questão que não tem muito a ver com a meta, né? É óbvio, se você, por exemplo, vamos imaginar, Ticiane, a tua clínica custa 50 mil, tá? O custo dela mensal. Você pode definir uma meta de 60, de 70 mil? Pode, em cima do teu custo. Mas, de repente, você acumulou um monte de boleto esse mês e você tem que pagar 100 mil de boleto. Você pode botar uma meta de 120 mil? Não, porque não faz sentido, você não vai atingir, entendeu? Então, por isso que você precisa estruturar a meta em função de alguns elementos, né? Agora, dessa forma que você está fazendo, está errado. Não existe meta semanal, tá? A meta é mensal. Você precisa ter uma meta do mês. 60 mil, 50 mil, 100 mil. Essa é a meta do mês, a tua meta de faturamento. Não existe meta semanal. O que existe é você quebrar a meta mensal em metas diárias e semanais. Isso sim, tá? Mas a meta é mensal. E aí você precisa passar a visão para o time de quanto você quer faturar ao longo do mês, tá? Então, faz esses ajustes aí que você vai conseguir avançar. Mais alguma dúvida em relação à parte de gestão aí? Mais algum ponto? Tranquilo? Agora vamos para a parte preferida dos nossos empresários aí, que é a parte financeira. O pessoal da área da saúde vê números já começa a dar um ruim, né? Eu também não gosto, tá? Vou ser sincero com vocês. Eu odeio financeiro, tá? Vou falar a verdade, né? Eu também não gosto. Mas é o que eu brinco, né? Você pode trabalhar 30 dias focado nas vendas e trabalha só um focado no financeiro que dá tudo certo, tá? Então, o importante é você ter uma boa estruturação do financeiro. O financeiro é o pilar mais simples de todos, é o mais fácil. A gente consegue resolver em um mês, às vezes até menos na mentoria, tá? O que você precisa ter? Primeiro, e mais importante, precificação adequada. Tem muita gente aqui que não está evoluindo porque está cobrando errado, tá? Eu tenho mentorados que estão cobrando muito baixo. Eu tinha um mentorado que ele é nutricionista, ele tinha 100 pessoas na lista de espera para ser atendido. E não subiu o preço da consulta dele. Né? Quase matei ele quando eu fiquei sabendo. Então, estava precificando errado, para baixo. Tá? Tem muita gente que está precificando também muito alto e aí não tem pacientes, não tem clientes, né? Então, vocês precisam ter essa visão de cada serviço e quanto de lucro cada serviço está você está tendo quanto de lucro em cada serviço, quantos reais e quantos por cento, né? Isso é super importante.
Eu já peguei muitos casos, praticamente todo mundo que eu atendo, algum produto ou serviço está tomando prejuízo. Às vezes é o principal. E aí você pode estar indo para aquela, como é que fala? Para aquele indicador de clínicas que fecham, né? Hoje no Brasil, mais de 50% dos negócios fecham em menos de 5 anos. Mais de 50%. A maioria por problemas financeiros. A maioria. Não é por causa de vendas, não é por causa é por causa da parte financeira. Não tem controle financeiro, tá? Isso aqui é muito importante e é resolvido rapidamente. Análise de lucratividade, né? Então você acompanhar, a gente chama de DRE, né? Demonstrativo de resultado do negócio todo mês, tá? Isso é super importante também. Vocês terem esse controle, esse acompanhamento. E um orçamento constante para redução de despesas, tá? Isso também é muito importante. Esse ano de 2023, nós vamos fechar com uma redução de mais de 20% nos custos das minhas clínicas, tá? Mais de 20%. Quando você reduz R$ 100 na sua clínica de custos, você bota isso no teu bolso. E quando você vende R$ 100, você não bota R$ 100 no bolso, você paga imposto, você paga taxa de cartão, você paga funcionário. Então, muitas vezes, para você ter mais lucro, para você ver a cor do dinheiro, você precisa também reduzir os seus custos. Um ponto que está pegando muito é remuneração de equipe inadequada. Eu tenho pego muitas clínicas pagando muito caro para o time, tá? Funcionários antigos, negociações ruins, o prestador de serviço ganha mais que o dono da clínica, um salário absurdo para gerente. Tá? Tem clínicas que faturam 30 mil, 40 mil, pagando para gerente mais do que eu pago. Eu tenho uma gerente para as duas clínicas, entendeu? Então tem muita gente pagando errado. E paga errado por quê? Porque não sabe qual é a média do mercado, porque não sabe como estruturar um bom plano de remuneração e cargos. Tá? Paga errado o CLT, paga errado o prestador, paga errado comissão, paga errado premiação. E aí pode aumentar o faturamento que for. Conforme aumenta o faturamento, vai ficando na mesma situação. Tá? Então, isso é importante parar, organizar e estruturar. E a gente vai conseguir ajudar muita gente nesse sentido, tá? Então, isso é bem importante. Beleza? E aí eu vou trazer finanças. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Eu dei uma acelerada aqui para a gente não atrasar o horário de vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida aí sobre finanças? Algum desafio que vocês vão enfrentando? Alguém que está pagando muito caro para a equipe? Alguém que está com pouco fluxo de caixa? Então vamos lá, vamos para a parte. Agora vamos para o você aqui, que eu pensei um pouco em vocês, tá? Eu vou trazer o você para cima aqui, tá? Eu vou mudar o você. Ah lá, uma pergunta aqui, ó. Manis perguntou: como você recomenda remunerar os colaboradores? Diária por procedimentos ou por porcentagem? Depende, tá, Manis? Depende. Por que depende? Por que depende? Primeiro, se você tem um negócio que tem um volume alto de pacientes, tá? Que tem um volume alto de clientes, como é o meu caso, vale a pena você pagar por hora, tá? Por hora. Por hora que o funcionário fica à disposição tua, tá? Você vai pagar menos e você vai ter uma rentabilidade maior, tá? Então, por exemplo, eu tenho um volume alto de clientes, de pacientes. Então, eu pago os meus profissionais, são prestadores de serviços técnicos, né? Eu pago por hora trabalhar, hora que o prestador fica disponível na clínica. Então, ele fica disponível o dia todo, eu pago, e ele tem uma remuneração fixa também, assim, né? Ele tem uma previsão de quanto ele vai ganhar. Isso é bom para os dois, tá? Então, se você tem uma clínica com alto volume de pacientes, vale a pena você pagar por hora e o colaborador ficar disponível para você o dia todo, tá? Esse é o primeiro caso. Segundo caso, se você tem um volume menor de pacientes, se você não tem um volume tão grande, vale a pena você pagar por hora trabalhada, ou seja, somente se ele executou o serviço, tá? Então, por exemplo, o cliente veio, o colaborador ficou disponível a agenda dele lá do meio-dia às 8. E ele atendeu 3 clientes, 3 horas. Você vai pagar por hora de atendimento, tá? 3 horas de atendimento. Então, para quem não tem tanto volume, é a segunda melhor forma de pagamento, tá? Terceira melhor forma, por percentual, tá?
O percentual, em geral, você vai pagar mais do que pagando por hora, tá? Agora, dentistas, médicos, é, dentistas, médicos, quem trabalha com injetável, né? Biomédico, normalmente trabalha por percentual, tá? Então, essa é a forma que você ganha menos, tá? Mas, enfim, depende um pouco do segmento, da forma que você trabalha, talvez você tenha que atuar dessa forma, né? É, Ó, a Mônia colocou aqui. Minha dificuldade é a porcentagem de manutenção que os médicos passam para a clínica. Devia ser 30%, mas o que paga mais paga 20%. Então, Mônia, com relação a percentual, o que eu recomendo, né? Eu sempre recomendo que, se a clínica traz o paciente, você precisa ganhar mais do que o profissional, tá? Então, por exemplo, eu trago um cliente para fazer botox aqui na minha clínica. Quem ganha mais? Eu ganho mais. Por quê? Porque eu trouxe o cliente. Ah, a médica trouxe o cliente, então ela tem que ganhar mais, né? Então tem que ter esse equilíbrio de remuneração. Tudo depende, obviamente, também da região, da disponibilidade de profissionais, tá? Mas, em geral, é assim que a gente trabalha por aqui, é assim que eu recomendo, e a maioria dos mentorados conseguem trabalhar dessa forma, tá? Agora, é óbvio que existem situações muito específicas, né? Que você tem poucos profissionais na região, né? Que o profissional exige mais. E aí você tem que ver se compensa para você, tá? Se você chegar para mim e falar assim, Marcos, tem uma médica aqui que quer trabalhar contigo. Ela quer receber 80% do valor e você 20%. O que você faz? Eu não faço. Ela não trabalha comigo, entendeu? Ah, ela quer receber 30 e ela quer receber 70 e você 30. Comigo não trabalha, entendeu? Ah, ela quer trabalhar 60 para ela e 40 para você. Beleza, se ela trouxer o cliente, beleza. Ah, você traz o cliente. Não, eu não vou trabalhar dessa forma, eu preciso ganhar mais do que ela, né? Então, precisa ter essa visão bem estruturada de remuneração, senão você fica trabalhando de graça. E aí nunca tem lucratividade. Tem um mentorado meu, ele é fisioterapeuta, e ele trouxe uma realidade, ele recebia 20, 30% dos procedimentos e os fisioterapeutas 70, 80%. E ele não conseguia ter lucro no negócio. Tinha um bom faturamento e não conseguia. Nunca ia conseguir. Por quê? Porque ficava muito pouco para ele, né? Então, é óbvio que a gente precisa analisar caso a caso, mas vocês, como donos de clínicas, precisam valorizar a estrutura, os custos que você tem e tudo mais, né? Então, isso é muito importante. E a maioria das clínicas se perde nesse ponto, tá? Então, é bem importante ter essa estruturação da remuneração. Legal? Mais alguma dúvida em relação à parte financeira? Ficou claro que eu expliquei? Ficou tranquilo? Vocês entenderam? Tá? Então, é, a melhor situação, pagar por hora que o profissional fica disponível para você. Você vai pagar menos, só que você precisa ter um volume grande de pacientes. Segundo, o melhor formato, pagar por hora executada, né, por hora trabalhada. E o terceiro, por comissão, de preferência você ganhando mais do que o profissional, principalmente se você trouxer o cliente para a clínica. Perfeito? Show de bola. E aí, para fechar aqui o nosso conteúdo, depois eu vou abrir para mais perguntas, tá? No final eu vou abrir aí para uma mentoria, quem quiser abrir o microfone, trazer outras dúvidas também, vou ficar à disposição aqui de vocês, como eu faço com os meus mentorados, legal? Então, recomendo que vocês fiquem até o finalzinho. Bom, vamos lá. Você, tá? Por que eu trouxe você para o começo? Enquanto vocês não me entenderem qual é a função de vocês na clínica, vocês vão continuar tendo desafios em relação a resultado, tá? O que é importante? Vocês entenderem qual é a agenda do gestor. O que é a agenda do gestor? Quais são as atividades que você, como dono de clínica, precisa fazer para que o negócio tenha resultado, tá? Simples assim. Por exemplo, a Kellen comentou ali. Ah, Marcos, eu deleguei para minha secretária desenhar o processo de venda. Não, isso é trabalho teu, não é trabalho da tua secretária. Então, diferenciar o que é trabalho de vocês e o que é trabalho da secretária é super importante, né? Então, tem muita gente aqui que está lá lançando boleto, servindo café, comprando não sei o quê, comprando produto, atendendo o cliente com ticket baixo, emitindo nota fiscal, fazendo isso, que é trabalho operacional, que é trabalho que pode ser delegado, e deixando de fazer script de venda, deixando de fazer planejamento, deixando de fazer conteúdo, delegando para a equipe que a equipe não faz. Então, nós precisamos inverter esse processo. O que é operacional, o time faz.
o que é estratégico vocês fazem, tá? Então é importante que vocês entendam que existe uma agenda do gestor e que eu me comprometo aqui, né, a trazer para vocês aqui uma visão de que em 2 horas por dia ou menos vocês conseguem fazer todas as atividades estratégicas, todas as atividades do gestor, em 2 horas ou menos, tá? Nós temos aqui um modelinho de agenda do gestor, que é exatamente isso. Olha que bacana. Aqui a gente traz toda a estruturação, tá, das atividades, enfim, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona o nosso planner, né? Então, o que eu trago aqui para vocês? São atividades que vocês precisam fazer, atividades do gestor, que em 2 horas ou menos, então 2 horas por dia ou um dia por semana, se você fizer tudo num dia, você faz todas as atividades do gestor. Atividades de vendas, primeiro pilar, atividades de marketing, segundo pilar, atividades de finanças, né? O quarto pilar, liderança e gestão, e também de estratégia, tá? Então eu trago para vocês aqui em detalhes, ó, reunião de placar, reunião de marketing, reunião geral, né? A parte financeira, quais são as atividades que vocês precisam fazer, né? Reunião one-on-one, preparar a agenda de vocês, né? Produzir conteúdos, horário para produzir conteúdos, né? Então, existe uma agenda do gestor, ela é fácil de ser implementada e vocês conseguem gerir todo o negócio a partir dela, trabalhando 2 horas por dia. Marcos, como é que é possível fazer isso? Eu digo para vocês, eu trabalho um dia por semana para gerir minhas clínicas, entendeu? Um dia por semana. Não é nem o dia todo, entendeu? Por que eu faço isso? Porque eu tenho muita clareza do que eu preciso fazer e eu consegui delegar a maioria das atividades que eu preciso delegar. Então, é tudo uma questão de você entender o que você precisa fazer, o que você não está fazendo e o que você está fazendo que você deve delegar. É só isso. E aí você começa a fazer o trabalho. É lógico, não vai ser de um dia para a noite, né? Mas você começa a ajustar. Putz, isso aqui eu preciso fazer e eu estou delegando. Então, deixa eu delegar isso aqui que é fácil e eu faço o que eu preciso fazer como gestor e como dono de clínica, tá? Então, o processo é simples. Nós temos casos aqui, a Letícia é um caso. Ela estava muito na operação do negócio, em pouco tempo ela saiu da operação e está na parte da gestão. Tem o time que executa. Nós temos a Maiara, que foi um caso de sucesso também. Esses dias ela mandou uma mensagem que ela abriu a segunda unidade dela, né? E era uma menina que ela fazia os procedimentos, executava os procedimentos, e que em menos de um ano ela estava com uma equipe de 6, 7 pessoas, e ela só na parte estratégica, só na parte operacional. E ela é formada em fisioterapia, ela executava o serviço e saiu totalmente da execução. Então é super possível. Eu não estou dizendo que vocês precisam parar de atender. Marcos, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, eu gosto de atender. Legal. Então atende 6 horas por dia, procedimentos de high ticket, procedimentos de ticket mais alto, deixa 2 horas para você fazer a gestão do negócio, contrata alguém para fazer as coisas mais simples, os procedimentos mais simples, delega as atividades que você tem e se concentra em ganhar dinheiro. E se concentra em gerir o negócio e fazer os atendimentos que você quer. Tá? Isso é super possível. E é assim que a gente orienta dentro do método. Tá? Agenda do gestor. O código de cultura é super importante. Tá? A maioria das clínicas não tem o código de cultura. Quando o pessoal faz, realmente entende a importância e o impacto que tem. Né? O que é o código de cultura? O código de cultura é um documento que você vai apresentar para o seu time com todos os comportamentos que você espera, com alinhamento da cultura do negócio. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Um dos valores que nós temos aqui, um dos princípios é resultado. Tá? Então, quando eu falo resultado, o que eu estou falando? Eu chego para o meu colaborador e apresento o código. Olha, aqui nós temos resultado como princípio, positividade, atenção aos detalhes. E eu explico o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, resultado. Olha, você está entrando aqui hoje, certo? Você vai ter 15 dias de treinamento. Nesses 15 dias, você vai ter treinamento técnico, você vai ter treinamento de vendas, você vai ter treinamento de serviço. Você vai sair daqui 100% capacitado para indicar, para vender e para atingir os seus indicadores. Então, nós estamos conversando hoje. Você vai ter 15 dias de treinamento. No primeiro mês, com 30 dias, você vai ter um feedback. E aí nós vamos falar dos números, como é que estão. Você vai ter mais 30 dias até o segundo feedback para melhorar esses números. E mais 30 dias até o terceiro, até completar os 90 dias. Em 90 dias, você precisa entregar todos os seus números, todos os seus indicadores e todas as suas metas. Se você não entregar, você está fora. Você entendeu? O indicador é A, B, C, D e E. Nós vamos entregar tudo para você atingir. Nós vamos dar 3 feedbacks. Se você não entregar, você está fora.
Ai, Marcos, mas eu não gosto de trabalhar com venda, eu não gosto de trabalhar com números, eu não gosto de trabalhar com metas. Muito obrigado, vou passar o telefone do concorrente para ele trabalhar lá, porque aqui eu não quero, tá? Então, eu preciso de pessoas focadas em números, inclusive o time técnico, tá? Ah, Marcos, mas você vai deixar um bom profissional sair por causa disso? Com certeza absoluta. Eu preciso de pessoas focadas em resultado, tá? Agora, os meus profissionais técnicos são ruins? Não, são muito bons. A minha dermatologista está comigo há 14 anos. Tá? Então, eu vou trazer um profissional que entregue os dois, o técnico e o resultado. Tá? É possível? É possível. A gente tem hoje um time formado só por pessoas que entregam os dois. Tá? Esse é o valor da minha empresa. Eu não estou falando que tem que ser o valor da empresa de vocês. Tá? Mas percebe como deixar claro o que eu quero em relação ao comportamento, depois fica fácil de eu desligar esse colaborador, fica fácil dele entender se ele quer trabalhar aqui. Tá? Outro ponto, vou trazer para vocês aqui: positividade. Um dos valores nossos é a positividade. Ah, o fulano está fazendo fofoca, não sei o quê. Chama aqui, fulano. Acho que você não entendeu. Aqui na minha empresa, positividade. Elogiar, parabenizar, premiar. É assim que a gente trabalha, né? Você fez fofoca, tal coisa. Isso aqui não entra na empresa. Ah, reclamação, negatividade, não entra na empresa. Então, quando você trabalha por princípios, por valores, fica muito mais fácil de você cobrar comportamento depois. Muita gente contrata pelo currículo e demite por comportamento. Por quê? Porque não deixa claro o comportamento que espera. Tudo isso a gente traz dentro do código de cultura, tá? Então, isso é muito importante também para o negócio. E a gente tem um modelinho nosso, né? O nosso. Vocês viram aqui como é que a gente trabalha, né? Tem tudo padronizado, tudo muito simples, né? Para que vocês consigam também padronizar o modelo de vocês. E aí eu trouxe para vocês aqui um outro elemento importante, que é vocês terem um modelo de negócios, tá? Muita gente compra a franquia esperando comprar um modelo de negócios e se surpreende quando não tem a entrega, né? Por que eu estou falando isso? Vocês precisam ter um modelo de negócio já testado, que funciona, que já funcionou. Hoje nós já atendemos mais de 1.000 clínicas, né? Em 6 anos de Godoy Consultoria. E são modelos que eu testo nas minhas clínicas primeiro, tudo eu testo aqui, e depois eu testo com os mentorados. E vem funcionando muito bem, né? Então, esse modelo de gestão é importante. O que é o modelo de gestão? Marcos, como é que eu acolho um cliente novo? Como é que eu atendo? O que eu falo? O que a recepcionista fala? Como que eu converto? Quanto que eu pago para o funcionário? Quanto que eu pago para um prestador? Como que eu engajo o time? Como que eu estruturo meu social media, meu marketing digital? Como que eu cobro uma agência? Como que eu acompanho os resultados de tráfego? Tudo isso é modelo de gestão, né? Então, quando vocês têm um modelo de gestão estruturado, fica muito simples de vocês resolverem os problemas que vocês têm, tá? Então, recomendo que vocês busquem um modelo de gestão. Eu tive que buscar o meu, eu tive que fazer o meu, tá? Porque eu sou franqueado, e não falando mal da franquia, muito pelo contrário, uma franquia que me deu muito apoio, mas muito apoio na parte técnica, muito apoio nos serviços, né? No que tem que lançar, nos protocolos. Na parte comercial, na parte de marketing, na parte de gestão, eu tive que desenvolver do zero. E eu tive mentores, né? Quem foram os meus mentores? Donos de clínicas mais experientes que eu fui lá visitar, fui lá para Bahia, fui lá para o Rio de Janeiro, fui lá para São Paulo, fui lá para Minas, fui lá para Porto Alegre, aprender com esses mentores. E aí eu aprendi, criei o meu método, testei e validei, né? Então, recomendo que vocês busquem métodos de gestão também, porque senão vocês vão ficar batendo a cabeça. Faz o social media, não dá certo. Faz o tráfego, não dá certo. Contrata o vendedor, não dá certo. E aí vocês falam assim, tráfego não funciona. Funciona, desde que você tenha processo. Social media não funciona. Funciona, desde que você tenha processo. Vendedor não funciona. Funciona, desde que você tenha processo. Eventos não funciona. Eu já fiz. Funciona, desde que você tenha processo. É só ver a Karina. Karina nunca tinha feito vários eventos, 7, 8 anos de clínica, nunca tinha vendido nada. Vendeu R$ 22.000 no dia. Entendeu? Por quê? Processo. Tá? Então é importante que vocês tenham essa visão também do investimento em vocês, no investimento de vocês como gestores, como empreendedores. Vocês não podem se posicionar no mundo concorrido como hoje, como um profissional da saúde que empreende. Você precisa ser um empreendedor, você precisa ser um empresário, você precisa ser um empresário, você precisa despertar isso em você. E para isso você tem que ter uma agenda eficaz, você tem que ter um código de cultura e você precisa ter um modelo que funcione dentro do mercado de clínicas, tá? Então são esses 3 elementos aí que eu quero compartilhar com vocês. Show de bola, pessoal. Eu já vou liberar para mais perguntas, tá? Eu já vou liberar para mais dúvidas, caso vocês tenham. Eu vou trazer para vocês aqui agora a nossa conclusão, tá?
uma oportunidade para quem quiser seguir com o nosso apoio, tá? Com o meu apoio aqui com a Godoy Consultoria. Nós temos um modelo de mentoria que é a mentoria clínica de sucesso, tá? Que é uma mentoria com o objetivo de tornar você, que é profissional da saúde, você que tem uma clínica, que às vezes até tem uma formação na área, num gestor profissional de clínicas, tá? Então, são 6 meses de mentoria para que você tenha esse acompanhamento e consiga se tornar um gestor profissional, tá? É uma mentoria que nós já estamos chegando, acho que no 3º ano dela, nós já fizemos mais de 50 mentorias e vem sendo muito legal a entrega, tá? As pessoas vêm aprendendo muito com o processo, vêm se desenvolvendo, a gente tem visto realmente coisas muito legais, assim, né? Mentorados crescendo 50%, 100%, 200%, 300% no ciclo de mentoria, organizando o negócio, tendo mais liberdade. A Letícia, que está aqui com a gente, ela empreendia há 7 anos, nunca tinha tirado férias. Esse foi o primeiro ano que ela tirou férias, né? Conseguiu tirar 20 dias de férias e bateu meta no mês que tirou férias ainda, né? Então, eu foco muito na questão do resultado, mas também na liberdade que vocês precisam ter como gestores. Eu estou indo viajar agora quinta-feira, vou ficar 20 dias fora. Os meus negócios continuam funcionando, a minha clínica vai abrir na última semana. Gestão delegada, né? Então, é isso que eu gosto de trazer para vocês, esse equilíbrio de vida pessoal e vida profissional. O objetivo da mentoria é se tornar um gestor profissional, tá? Em 6 meses, essa é a nossa proposta. Se você tiver os três elementos que eu considero principais, você vai conseguir se tornar um gestor profissional. Quais são os 3 elementos? Participar, os 3 P's, né? Participar das mentorias, perguntar e persistir, tá? São os 3 P's. Se você tiver os 3, você vai conseguir se tornar um gestor profissional, vai conseguir crescer sua clínica, vai conseguir ter mais liberdade na gestão do seu negócio, tá? Mas eu preciso dos 3 P's. Participar, perguntar e persistir. Por que perguntar? Por que participar? Não é por osmose, tá? Tem que participar, tem que interagir, tem que estar conosco. Perguntar, tem que tirar suas dúvidas. Se você não tem dúvida, você não está aplicando. E por que tem que persistir? Porque às vezes não vai ser na primeira vez que você vai acertar os processos. O meu primeiro evento eu não vendi 100 mil, tá? Mas no meu milésimo evento eu consegui ter resultados. Então, muitas vezes você tem que fazer 1, 2, 3 vezes e ir melhorando o processo, tá? Então, são os 3 P's que vocês precisam trabalhar. Muitas vezes no primeiro já acerta, né? Como foi o caso da Karina. O que vocês vão aprender? Marketing, tá? Dominar as ações de prospecção, redes sociais, fazer de forma estratégica, ter resultado. A fórmula de sucesso para lançamento de novos serviços e produtos. Todo produto que a gente lança, todo serviço que a gente lança aqui, nós somos número 1, número 2 da rede, tá? Ampliar o aproveitamento de avaliações. Tem muita gente que gera avaliações, mas os clientes faltam a melhorar esse aproveitamento, né? Realmente reforçar a marca do seu negócio. Como eu falei para vocês, a minha clínica ganhou o prêmio de melhor clínica de Curitiba esse ano, né? E isso vem de um trabalho muito forte de marketing. Vocês podem também, se ainda não são, se tornar referência no segmento na cidade de vocês. Vendas. Melhorar a conversão de vendas. Desenvolver processos estruturados de recompra e de resgates de pacientes. Hoje, nas minhas clínicas, 70% do faturamento vem da base, né? É cerca de 8 vezes mais barato você vender para um cliente da base do que vender para um cliente novo, tá? A chance de um cliente comprar de você novamente é cerca de 60%, e muita gente ignora o processo de recompra, de renovação e de resgates da base, né? Focando só em clientes novos, tá errado. Primeiro, a gente precisa dar atenção para a base, tá? E a gente precisa ter processos para isso. Estruturar os funis e os scripts de venda, que foi o que eu conversei com a Kelly. Isso precisa estar muito bem organizado, tá? Planejamento comercial. A gente bate todo mês planejamento comercial com o mentorado. Pessoal, terminou o planejamento do mês seguinte? Terminei. Me manda para eu dar uma olhada. Aí eu vou lá, encontro os erros, os ajustes. Muita gente faz mentoria em cima disso. Pô, vamos fazer um call aqui de 20 minutos para eu organizar com você. Ou vamos fazer uma mentoria, ou vamos trazer uma mentoria sobre isso, né? Então a gente apoia muito vocês dentro da estruturação do planejamento, que é o coração do resultado da empresa, tá? Gestão. Processo organizado com metas, indicadores e remuneração para a equipe. Gestão por indicadores, tá? Eu vou estar fora. Marcos, eu quero saber, você quer saber como é que está o teu negócio hoje? O indicador de todo mundo, de todos os colaboradores, eu entro e vejo. Quantas indicações a esteticista fez? Quanto que a consultora vendeu? Eu consigo ver tudo. Quantos leads? Numa planilha, num dashboardzinho simples, tá? E a organização das tarefas do time também, né? De forma bem estruturada, como eu mostrei para vocês nos descritivos de cargo. Finanças,
precificação correta, ampliação da lucratividade, aumento do fluxo de caixa. Eu sempre começo a mentoria olhando o financeiro, tá? A gente sempre faz essa análise inicial de vocês. Contratação, que hoje é um dos maiores desafios. Divulgar as vagas da forma certa, fazer entrevistas assertivas, estruturar o processo de integração, treinamento e feedback. Muitas vezes o erro está no treinamento, ou na integração, né, ou no feedback. Então, não só muitas vezes vocês erram no processo de contratação, como no processo inicial. Por isso que não dá certo. Cultura e liderança, código de cultura, código de conduta, as normas da empresa e também o seu desenvolvimento enquanto líder. Para você gerir um negócio, você não precisa ser um líder, não. Mas para você gerir 2 clínicas, 3 clínicas, você precisa desenvolver muito a sua liderança, né? Então, a gente trabalha muito esse desenvolvimento também. Como é que é a entrega da mentoria clínica de sucesso? Então, vamos lá. Primeiro, são 6 meses de mentoria, tá? Por que são 6 meses de mentoria? Porque muitas vezes, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente não consegue aplicar os processos e mantê-los, tá? Então já aconteceu muito. O mentorado vem e faz o planejamento no primeiro mês, não faz no segundo, ou não faz no terceiro, né? Então, com 6 meses, vocês começam a ganhar mais cadência, mais resistência em relação aos processos. É como academia. Se você for uma semana só, não vai adiantar nada, né? Em 6 meses a gente consegue ter muito resultado. São 2 encontros por mês. Os encontros são em grupo, então tem muita troca entre os mentorados, entre os profissionais, vocês acabam aprendendo com todo mundo, né? Isso é muito legal. Semana passada mesmo, estava conversando, aí uma mentorada, quero compartilhar. A gente fez uma live semana passada e vendemos mais de 50 mil. Aí o pessoal, pô, que legal, como que você fez? Fiz assim, fiz assado. A gente tem uma aula sobre isso, beleza. E aí o pessoal começou a fazer a live também. Então, toda a mentoria tem alguma ideia nova de algum mentorado que está trazendo uma novidade, algo que está funcionando no negócio dele. Grupo de mentorados para vocês trocarem ideias, né, compartilharem experiências. Atendimento individual, tá? Isso aqui é um diferencial grande. A maioria das mentorias não tem um atendimento individual com o mentor, né? Normalmente a equipe e tal. Vocês vão falar direto comigo todas as vezes, não tem meu celular. Tá? Então, isso faz muita diferença entre um encontro e outro. Marcos, tô com essa dúvida. Marcos, vou fechar um negócio. Marcos, não sei se eu demito um funcionário. Cara, pega o WhatsApp, me manda. Se for um negócio mais complexo, me liga. A gente conversa e resolve, né? Área de membros, a gente tem muito conteúdo produzido. Tudo isso aqui que vocês viram, né? Toda essa estruturação aqui, ó, tá tudo na área de membros. Nós temos mais de 300 conteúdos, aulas, apostilas, planilhas, tudo que vocês precisam, tá? A gente consegue se comunicar bem com todo mundo. Quem é visual tem muito mapa mental, quem é mais auditivo tem as aulas em vídeo, quem é mais processual tem as planilhas, tá? Então a gente consegue atender todo mundo. A gente faz pelo menos um workshop ao vivo, tá? Todo mês, como esse. Então, além dos seis encontros, aliás, além dos 12 encontros, né? 6 meses, 2 encontros por mês, vocês vão ter mais 6. Então, são 18 encontros praticamente em grupo, tá bom? Temos bônus exclusivo para os primeiros 2 mentorados que entrarem conosco, tá? R$ 8.000 em bônus. 3 mentorias individuais comigo, tá? Se você comprar avulso, são R$ 3.000. Então, uma mentoria no início. Eu vou desenhar o plano de ação com vocês, as nossas prioridades para os 6 próximos meses. Qual é a meta para esses 6 meses? Marcos, eu quero aumentar 50% do faturamento. Legal, essa é a tua meta? Beleza, vamos trabalhar para isso. Então, o plano de ação é o primeiro encontro individual. Nós vamos desenhar esse plano para que você tenha foco. Muita gente não realiza o que quer por falta de foco. Começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, e não faz nada. Tá? Então, aqui a gente vai garantir que você faça essas atividades de forma estruturada. 3 encontros individuais, um no início, um no meio e um no final. Se vocês quiserem dar para antecipar também, mas vocês vão ter essas 3 entregas. Segunda cadeira grátis, para vocês trazerem um sócio, uma gerente, um vendedor, enfim, alguém que vocês querem desenvolver. Dentro da mentoria clínica de sucesso, nós estamos desenvolvendo vários gerentes, né? Tem gestores que estão em outros modelos de mentoria que mandam seus gerentes, ou mesmo que participam junto com os gerentes também. Eles entendem o processo e fica mais fácil a delegação. Clínica 3X, treinamento para aumentar faturamento, imersão de vendas para clínicas. Esse é um treinamento para treinar vocês e o time para vendas, tá? Então tem treinamento para a secretária, para o time técnico, para o vendedor e para o gestor. É muito legal. Formação de gestores, imersão organize sua clínica e imersão funil de vendas, tá? Então, para os 2 primeiros,
nós temos R$ 8.000 em bônus, tá? Para quem não adquirir inicialmente, fica a entrega daí, tá? Os 6 meses com 2 encontros por mês, beleza? Investimento, 12 parcelas de 400 ou R$ 4.000 à vista, tá? Esse é o valor para 2023, tá? Esse é o valor que nós vamos manter agora para essa entrega, para essas vagas, tá? Depois, para 2024, nós temos reajuste, legal? É a última oportunidade nessas condições, 12 de 400, então dá para você parcelar, fica super suave, você vai pagar, né, um valor bem acessível, ou 4.000 à vista, tá? Então o valor à vista em desconto, o valor parcelado você pode fazer em até 12 vezes de 400. Marcos, quando que começa a mentoria clínica de sucesso? Hoje, imediatamente, tá? Quem fechar conosco hoje, nós vamos fazer a liberação da área de membros e vocês já vão começar a estudar. Nós temos 2 aulas de planejamento do ano que vem, planejamento estratégico. Vocês já vão começar a assistir essas aulas e já vão começar a planejar. Se tiverem dúvidas, podem me incomodar lá nas férias que eu ajudo vocês, tá? Mas começa hoje, vocês já vão começar a aproveitar esse período final do ano, né? Normalmente vocês têm um movimento menor, estão de férias, então vocês já começam do dia 20 de dezembro até o dia 1º, dia 10, vocês já vão estudando toda a parte de planejamento, já vão desenhando o planejamento de vocês, para que quando nós iniciarmos a primeira mentoria, né, a primeira mentoria individual e depois o grupo, vocês já tenham essa estruturação do planejamento estratégico, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui no chat, para quem quiser já tirar dúvidas comigo direto, pode perguntar aqui também, mas tem meu WhatsApp, né? Às vezes quer mandar alguma coisa no particular. E também eu vou deixar aqui para vocês o link de compra, tá? Quem quiser comprar direto, já pode fazer a compra lá pela Eduz, ó. Vou botar aqui para vocês no chat, tem um linkzinho de compra, é só clicar lá e comprar direto na Eduz. Ou se quiser tirar dúvidas, esse WhatsApp é meu, tá? Pode falar diretamente comigo, que eu vou te apoiar. Eu vou mandar essas informações no grupo também, tá? Eu vou enviar lá no grupo para quem estiver no grupo. Vou mandar lá também. Quem estiver no grupo pode acessar por lá também. E já fica alinhado aí a nossa entrega. Beleza? Show de bola. Ó. Show de bola, já está no grupo também. Pessoal, dúvidas? Dúvidas em relação aos pilares? Alguma dúvida em relação aos processos aqui que a gente trouxe? Se quiserem abrir o áudio de vocês, a câmera, podem perguntar também. Esse é o momento. Podem falar um pouco sobre o negócio de vocês. Eu já vou liberar depois vocês aí para o descanso, né? Deixa eu ver quem está por aqui ainda. Danilo, alguma dúvida aí? Tudo certo? Ajudou? Doutora Kellen, conversamos agora há pouco. Alguma dúvida, alguma pergunta? Fanny, alguma dúvida, alguma pergunta? Flaviano, Ingrid, Conceição, Mauro André, Jeová, Jordan, ó, Ale que participou com a gente aí o ano todo. Eu que agradeço, Lé. Depois vou mandar uma mensagenzinha aí parabenizando. Eu que agradeço. Júlia, Luana, Manis, Mônia, Patrícia, Renata, Sandra, Vanessa, alguma dúvida, alguma pergunta? Podem mandar aqui para a gente no chat ou abrir o microfone. Alguma dúvida em relação à mentoria também? Podem mandar aqui. Show de bola, Jordão. Mônia, obrigado. Manis, obrigado também. Obrigado, Manis. Opa, o microfone está caindo aqui. Show de bola, pessoal. Então é isso, tá? Quero agradecer a presença de todo mundo. Quem tiver alguma dúvida em relação à mentoria, pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Eu já mandei para vocês lá o link, tá? Tá no grupo também. Acho que todo mundo tá no grupo VIP, né? Mandei para vocês lá no grupo VIP o link de compra, o meu WhatsApp, a entrega, tá?
Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar lá. E também, se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, podem me chamar também, tá? Eu estou no grupo lá. Marcos, fui aplicar tal processo, fiquei com dúvida. Independente da mentoria, eu estou aqui para apoiar vocês, tá bom? Então, a partir de hoje, aí vocês são meus alunos também, quem está participando pela primeira vez. Então, pode me incomodar lá no grupo que eu vou apoiando vocês e vou direcionando, tá bom? Então, é isso. Obrigado pela presença. Quero agradecer todo mundo que esteve conosco, tá? Parabenizar vocês pelo tempo, né? Investindo no desenvolvimento de vocês. E fica o convite aí para a nossa mentoria, tá bom? Quem quiser vir conosco aí, vai ser um prazer receber vocês aí na nossa mentoria clínica de sucesso para o ano que vem, tá bom? Obrigadão, um abração para vocês, um ótimo final de ano, feliz 2024. Patrícia, brigadão, viu? Beijão para vocês aí também. Tamo junto. Fui nessa, um abração, tchau, tchau.